Vel. Mas você está estudando tudo ou não? Você está estudando? Ontem eu estava vendo na internet um jovem, quando ele tinha 13 anos de idade, ele falasse 20 línguas. E ele estava dando as técnicas para aprender, como é que você aprende, porque eu quero aprender novas línguas, eu quero aprender o francês, o alemão e outras ainda que se Deus permitir. Mas diz que depois que a gente fala assim, mais de uma língua, diz que a gente tem mais facilidade, né, para aprender as outras. Não sei, Alguém deve fala. ser. O seu fala isso, O mas aí espanhol você já sei acomoda. bastante. Então vamos lá, então. Vamos lá. Welkom op onze zesde les. Vandaag gaan we starten met de werkwoorden wat we vorige week mee gestopt waren. Waar we vorige week mee gestopt waren. En vandaag zullen we beginnen met een nieuwe les. Dat is met uren benoemen. En vanaf volgende week ga ik alleen Nederlands met jullie praten. Ik denk dat het beter is voor jullie. Dat jullie beter kunnen verstaan. En ook beter kunnen concentreren in de Nederlandse taal. En die te kunnen beheersen heb je ook natuurlijk de steun nodig. Om te kunnen veel horen. Zodat je weet waar we over hebben, het onderwerp. Dat je zelf een beetje kan die vrees of die verlegenheid een beetje kwijtraken. Zodat je meer open bent voor de Nederlandse taal. Falei bem-vindo à nossa sexta aula. A partir de semana que vem, eu vou começar a falar só no holandês com vocês, para que os irmãos possam perder o medo, também a vergonha, para que vocês também possam ouvir mais. Não sei qual que é a rotina de vocês diária, não sei quanto acesso você tem no idioma holandês, mas a partir de semana que vem, vou começar a falar só em holandês com vocês aqui na aula, para que os irmãos também possam começar a aprender mais, né? Saber o que eu estou falando. E tiver dúvida, os irmãos podem perguntar, mas tentam o máximo possível não somente ouvir, mas também tenta responder também no holandês, que será bom para vocês mesmo. E semana que vem, que é Natal, vai ter aula normal. Semana que vem é sábado. Eu estou pensando ainda. ainda, não sei se não vão ter, parece que eu vou fazer uma evangelização na rua. Pode ser que às vezes pode ser mais cedo, a aula do que em vez de ser 3 horas pode ser um pouco mais cedo, mas aí depois eu vejo com os irmãos qual será melhor. Porque nossa atividade aqui na igreja é só no domingo. Será dia 25, vai ter um pastor de fora. E ele é convidado, se também quiser vir, seja muito bem-vindo. Mas no sábado não vão ter nenhuma atividade aqui na igreja, então nós vamos para a rua evangelizar. É um dia, entre aspas, né, que o povo lá faz as festas dele. Mas nós não seguimos essa festa pagã, nós seguimos nossa crença, né, em Jesus Cristo. Nós vamos utilizar esse dia também especial para falar um pouco de Jesus nas ruas. Então, aí se os irmãos quiserem, nós vamos sair 3 horas da tarde aqui. Se os irmãos quiserem, podemos começar 1 hora da tarde. Fica 1, 2, 3, que é 2 horas de aula. Veio os irmãos, se os irmãos puderem, me deixem saber, para poder planejar. Eu vou ver direitinho, no meio da semana eu te falo. Tá bom. Eu tenho uma cliente 2 horas, mas eu consigo. Você avisou, agora eu já... Se der certo, né, com todo mundo, mas pra mim tudo bem. Entendeu? Se não der também, quiser pular, também não tem É, porque no problema. outro é ano novo. Sim. Aí vai ficar Aí- 2 sábados, É. 2 semanas sem. Só que é estudar em casa. Vocês que sabem. Veio que é melhor para vocês, mas para mim eu dou aula para Pra mim, duas tudo bem pessoas, não tem também. problema não. Mas os irmãos Pra mim puderem também vir. que os irmãos Tá. vão se decidir. Deixa eu Aí ver depois se- você me deixa seu e-mail, que eu mando e-mail para todo mundo falando como é que é a informação, tá bom? Então vamos lá começar então. Semana passada nós paramos nos verbos, né? Os irmãos lembram um pouco sobre o que nós falamos. Falamos dos verbos na sua colocação presente. Você lembra qual palavra nós paramos? Vamos no terceiro aqui, é ikiai. Não foi? Qual? Foi nessa página? O que eu tô anotando só até essa página, é levantar. Levantar. Stand. Nós paramos no stand, verdade, na terceira página. Então nós vamos continuar hoje. Ah não, nós paramos foi eu tinha reiniciado o site, eu acho que não me engano, que eu falei negócio de site. Aí os irmãos perguntou um negócio. Não, foi ao contrário. Você foi falar do outro sítio e a gente perguntou do sítio sentar. Aqui, ó. Não, você parou com certeza, foi no levantar. Foi esse sítio aqui, ó, que a gente teve dúvida, ó. Sítio. Foi No sítio. mesmo, acho que até que... Aí a Foi gente no- falou em sítio, como que é? Aí a você gente falou, pode começar no parecido. sítio mesmo. É.
Sitten. Ah não, foi verdade, nós paramos no sit, porque eu falei sobre o lir, que é deitar, e eu falei também sobre mentir, que é lihan. Então nós paramos aqui mesmo. Então vamos continuar. Pega aí a quarta folha, né? Já. Quarta folha. Sitten. A quarta folha. Sentar. Todos acharam? Então vamos continuar. Even kijken. Eu vou falar, igual eu falei, vou resumir os três, né? Que vocês lembram que era 3 colocação, que era o verbo no eu, depois no você, ou ele, ou ela, acrescentava um T, e quando era eles, nós, vós, acrescentava EN. Então eu vou só pronunciar aqui para os irmãos pegar em casa, poder treinar a forma de expressar. Felipe, só tem uma dúvida aqui. Porque raiz, ai, ser, né? É ele, ela, né? É ele. E zai também são eles? Também. Também, então Também. os dois é a mesma. É a mesma Um coisa. pode ser ele, pode ser eles e elas. Você também. só vai compreendendo um motivo quando a pessoa estiver falando, que aí a pessoa vai estar dando uma direção. Pode ser, aí no momento você pode saber sobre o que você está falando, sobre ele e ela, ou sein, que é maioria, né? Que é 2 pessoas. Se é eles, elas, melhor dizendo. Então vamos lá. Sit, Sit. sit, Sit. sit, Sit. sitan, Sitam. sitan. Sitam. Então aqui o verbo só tem 2 diferenças. É sit, quando é eu, você, senhor, senhora, ele e ela, continua tudo sit. E quando chega no eles, elas, vocês, nós, vós, aí acrescenta sitan, que vem en. Então os primeiros 3 passos é igual e os últimos terceiros passos são diferentes. Então sit, Sit. sit, Sit. sit, Sit. sitan, Sitam. sitan. Sitam. Pensar. Deixa eu só. Uma pergunta, é porque esse sit, eu tava essa semana no ponto, né? Falei, não, vou tentar praticar holandês. Aí chegou uma senhora com a sacola, eu tava sentada assim, ela olhou, não achou lugar, eu olhei pra cara dela, eu fiquei calada, olhei pra cara dela, falei, não, vou tentar. Aí eu virei pra ela, filha, I sit? Aí eu não sabia se era sitam ou sit. Eu queria perguntar, você quer sentar? Você pode falar will to sit ou will to sitan, que é isso, pode falar O sitan. inglês, né? Aí ela não, ai, sentou. Eu falei, eu tô praticando. Tentar, né? Eu também. Mas falou bem, sit. Will to sit, Yeah. will plus. Mas sit tá perfeito. Se falar will to sita, aí a pessoa vai entender se você quer sentar. É por causa que, igual eu falei, dependendo da frase, se você for montar, aí você utiliza o verbo na sua correta locação. Se você já viu aqui, então, como você falou, ela, né? Que você está falando para a senhora, aí você fala sit, viu tu cita? Então já fica bonito. Você pode ver aqui o cita, quando você faz a pergunta, fica cita, viu tu? Você está fazendo a pergunta, citan. Sitam. Aí fica citam. Agora, sitia, então sitia, você já está falando usando o sit. Sitia, você está sentado, e viu tu cita, então aqui é plural, coloca plural, só que você está falando para uma pessoa só. Só que utiliza como se fosse plural, cita. Muda, né? Tem que lembrar essas coisas. Mas no exercício das frases nós vamos montar após gravar um pouco isso aqui, aí vocês vão ter mais colocação da forma de ser falado, que às vezes depende da forma que você for fazer, porque você fez uma pergunta. E às vezes a colocação é um pouco diferente, por exemplo, você ficou falando plural, cita. E quando você olha aqui, cita só está eles, elas, vocês, nós e vós. Então você vê que quando você fez a pergunta, viu e cita, tá certo. Viu e cita. Mas também pode falar, viu tu cita, viu porque que o como é uma Então senhora, já u. troca, viu, tu cita. Viu E tu quando é citam. viu e ai, viu u, é viu no uso Viu e cita, Yeah. mesma coisa. Viu e cita, também utiliza cita. Ah, tá. Então não tem o T não, né? Não é viu-te não. Não, wilt u cita. Viu-te, cita. Wilt. Wilt tem V, é W-I-L-T. Wilt. É isso que eu tava Que aí já que o verbo aqui agora é o wilt. Isso é quer, O né? verbo Quer, agora é o querer. wilt. Então cita
é uma colocação do outro verbo. Então é dois verbos em uma frase só. Wilt, que é, né, um verbo. Cita é outro verbo. Então é duas colocações. Então onde vai mudar a primeira frase vai ser no wilt, que é o que? Vai ser no verbo wilt. Por quê? Porque é aqui que você vai montar a frase, no wilt. Então você vai fazer uma pergunta, wilt, você tá por causa que é ele. Se fosse eu, will é eu. Wilt é ele ou ela ou eles. Wilt u citan. Então o verbo Então eu sit. errei no U, eu usei o U. Não, você Eu falou. sei usar. U é uma forma de Eu ser believe. educada pra senhora. Educado. Mas se você falar também no outro, ela vai entender. Mais formal, né? É formal, isso mesmo. Então, tem isso também. Depois vamos trabalhar sobre aquela que eu falei, tem informal e tem formal, então para poder ter um pouco de raciocínio. Mas o que você falou, você tem que prestar atenção na frase. Por exemplo, wilt u, se você fosse falar wilt u, então o verbo ali está colocado no wilt, que quer. Então ali que está a estrutura do verbo, da frase. A estrutura da frase está no wilt, que é ali que começa o objetivo da frase. Wilt u cita. Você vê que o cita continua no plural, cita. Por quê? Você vê que eu falei, quando você pronuncia o verbo no holandês, a maioria das vezes ele está no plural. Então você não está mexendo no verbo sit, você está mexendo no verbo quer. Então você não está mexendo no verbo sentar, né? Você tá mexendo no verbo quer. Então lá que você tem que trabalhar, é isso que você tem que guardar. Lá que vai ser acrescentado o T. Então wilt. Agora se você perguntasse para duas senhoras, aí você fala willen, tá vendo? Willen. Jullie cita, willen, aí você trabalha no willen. Agora se você perguntasse para um jovem, wil je, você lembra quando eu falei para vocês, quando é uma pergunta de frase, no je, ou jij, a frase, o verbo fica na origem de eu. Eu expliquei isso para os irmãos na semana passada, vocês lembram? Então se você falar para um jovem que é je, aí você wil je, então você vê que o vil continua como eu, não acrescenta o T. Agora quando você fala uma pessoa ali como senhora, senhor, wilt u, aí acrescenta o T. Aí quando você fala, por exemplo, para o professor, que seria um mestre, né? Wilt u. Então, je continua o will normal. Agora, quando acrescenta uma pessoa demais, no exemplo de u para frente, aí acrescenta um T. Quando passa do T, por exemplo, wilt hij zitten? Wilt hij, quer ele sentar? Então, wilt hij, também acrescenta um T. Wilt hij. Agora, eles, por exemplo, eles, zij. Willen zij zitten? Então você pode ver que a colocação no verbo, por isso que não tem como você não tem como falar sit, porque você não está trabalhando no sit, você está trabalhando no quero. Então a colocação do sit continua no plural, cita, que agora eu falei para os irmãos, quando nós proclamamos um verbo no holandês, nós utilizamos o verbo em plural. Você lembra que vocês falam que no Brasil é diferente, no Brasil você usa o singular, mas nós aqui nós usamos o plural. Então a frase, quando a frase está colocada, wilt, é onde você vai trabalhar, will. O will que vai ser o verbo ali, o wilt que quero, será o verbo que você vai trabalhar nele. E o sit vai continuar cita, que é o plural no verbo holandês. Então você não vai a sua estrutura da sua frase vai ser somente no início. Lembra que eu falei para os irmãos? Para fazer uma frase você necessita primeiro do assunto, do assunto e do verbo, para montar uma frase comum, básica. E para você fazer uma pergunta básica, simples, né, uma frase de pergunta, você primeiro utiliza o verbo, depois o assunto. Então troca. Primeiro o assunto, o verbo. Aí na segunda colocação, que é a pergunta, você coloca o verbo e depois o verbo depois o assunto. Isso mesmo. Entendeu? Então sua colocação aí era trabalhar em cima do verbo. Por quê? Porque o verbo era uma pergunta que você está fazendo. Então você trabalha em cima do verbo. E qual que era o verbo? O verbo aqui não era o cita. O cita era a colocação para definição da frase. Para você mostrar aqui que você está querendo dizer para a mulher. Se ela quer tomar centro. Então ali o querer que era o verbo que você tem que trabalhar em cima. Então você vai wilt u. Aí seria perfeito a sua frase. Wilt u cita. Wilt u, que aí que é a palavra que você trabalhava em cima, que é o verbo. Então por isso que às vezes é meio confuso, dependendo da frase que você montar. Mas você tem que prestar atenção qual verbo você está mexendo, qual verbo você está utilizando. Então se a frase que eu fiz é uma frase de pergunta, então primeiro vem o verbo.
Então se eu falei wilt, então quer dizer que esse é o verbo. Então não vai ser o cita. O cita vai ser só uma colocação para a estruturação da frase. Mas o verbo mesmo será o wilt. Viu? Nunca ele entendeu, tá vendo? Yeah. Dá pra entender. Então vocês vão ver que às vezes aparece, em uma frase pode aparecer vários verbos, né? Lógico. Mas depende da colocação do verbo, qual que está sendo o objetivo da frase. E você trabalha sobre aquilo. Mas isso depois com treinamento nós vamos aperfeiçoando isso. Essa semana eu quero tratar sobre acabar isso aqui, o verbo, para que semana que vem eu comece a falar sobre substantivo, né? Que são palavras também substantivas que nós podemos utilizar para formar então as frases. Então nós já falamos do pronomes pessoal, os irmãos já sabem o que é isso, no holandês. Nós estamos utilizando agora a estrutura de verbos. Aí depois desses dois verbos nós começamos palavras que é substantivas, né? Palavras substantivas. Para que depois nós podemos trabalhar nas palavras substantivas, por exemplo, quando você fala pequenino, ou quando você fala algo grande, ou quando você fala plural, ou quando você fala em singular, palavras substantivas. Então também nessa estrutura, quando vocês pegar isso, vocês vão conseguir colocar as frases na sua devida colocação perfeita. Por quê? Que será informal ou formal, né? Como vocês falam aí no português. Então vocês vão conseguir estruturar a sua base holandesa melhor. Porque vocês vão ter já acesso do pronomes pessoal, dos verbos e dos substantivos, que serão palavras acrescentadas para estruturar a sua própria frases que os irmãos querem montar. Então vamos lá, nós paramos no pensar. Denken. Então preste atenção, no sit, você viu que só os primeiros 3 é sit e os últimos 3 citam. Então não é muito difícil. Agora no pensar é a mesma coisa, o primeiro é uma coisa, os segundos 2 é uma coisa e os últimos terceiro é diferente. Então aqui dá 3 tipos de classe. Tem o normal, o acrescentado T e acrescentado EN. Vamos lá. Denken. 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 Que seria no português pensar. Ik of jij, ik denk. Ik denk. Por exemplo, quando eu faço o verbo com eu, é ik denk. Ik denk. Ik denk. Ik denk. Ik denk. Ik denk. Agora quando é uma frase de pergunta, você vai perguntar se ele está pensando. Denk jij? Denk jij. Denk jij? Denk jij. Denk jij? Denk jij. Lembra que o jij também pode ser o je. Então o jij e o je é sempre a mesma coisa. Por exemplo, denk je ou denk jij. Agora no jij, je en u. Jij denkt. Jij denkt. Je denkt. Je denkt. U denkt. U denkt. Jij denkt. Jij denkt. Je denkt. Je denkt. U denkt. U denkt. denkt. U. 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 You. U. You. U. 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 Entendeu? Então, u denkt. Agora nós vamos para hij, zij e Eu vou ze. usar esse U só quando for pra senhora ou senhor. Qualquer pessoa que é desconhecido para você, você usa o u. Qualquer pessoa? Desconhecido. Na rua, né? E se É eu uma não usar, forma- eu vou ser mal educada. Não, a pessoa não vai te ver mais educada, a pessoa só não vai achar meio estranho ainda. Falando que je e é para as É pessoas como mais se- íntimas. Por exemplo, eu conheço vou ser você, íntima de todo mundo agora. então no Brasil, por exemplo, no Brasil, se eu não conheço você, eu falava senhor, senhora automático, né? Senhor, A gente senhora. nem quer falar o Às vezes o Brasil acha meio atacado quando você fala senhor, senhora devido à idade. Acha que está sendo velho, mas não, na colocação de senhor, senhora tem nada a ver com idade. Tem a ver com educação. Então se eu falo para senhora, a maioria dos brasileiros que na Holanda que eu encontro, que eu falo senhora, quase me bate. Eu acho meio estranho. Chamada de Eu senhora. acho normal. Que a já. pessoa, minha idade, Acho porque normal. pode falar você. Agora se o holandês fala assim, não, você pode falar Eles you. também falam. Pode falar pessoal, yes. né? Eles falam, mas não falam assim porque se sente velho. Eles falam porque eles você fica da intimidade, respeito, pode falar you, ou jij, maakt niet uit. Então, quando você não conhece uma pessoa, fala automaticamente u. Kunt u me helpen? Wilt u me helpen? Mag ik u wat vragen? Então sempre u, quando a pessoa é desconhecida. Aí se a pessoa falar, você pode falar jij ou je. Por exemplo, eu estou dentro do ônibus, vou falar com o condutor, né? A pessoa do ônibus, o chauffeur lá. Eu não conheço ele, então eu vou falar jij. Vou falar u. Mag ik een kaartje van u? Mag ik u wat vragen? Então u. U. Quase saiu, viu? Tá, saiu, tá? Um pouquinho sair. mais sai. Então vamos lá.
Hij Hij denkt. denkt. Zij Zij denkt. Denkt. Ze ze denkt. Denkt. Zij Zij denken. Denken. Ze Ze denken. denken. Jullie jullie denken. Denken. Wij Wij denken. denken. We We denken. denken. Então vamos lá, chorar. Ik ik hou. Hou. Ik Ik huil. hou Ik ik hou. hou. Hou jij? hou jij Hou jij? Hou jij. Hou jij? Hou jij. Jij jij houdt. Houdt. Je Je houdt. houdt. U U houdt. houdt. Hij Hij houdt. houdt. Zij Zij houdt. houdt. Ze Ze houdt. houdt. Zij Zij huilen. huilen. Ze Ze huilen. huilen. Muda muito, né? muda Hou, houdt, huilen. Às vezes parece um pouco um hout. Hout é ter, obter. Hout, ik hout. Hout. Hout quer dizer obter. Então às vezes parece um pouco, por exemplo, huil, que é chorar, com hout. Mas é porque lá acrescenta um ter em vez de ser o ter. Então quando eu vou para jij, je, u, hij, zij, ze, acrescenta um ter. Então é hout. É tz, não é de. Se você falar hout, a pessoa vai pensar que você está falando obter. Hout. Então é hout. Hout. Então hout, u, hout, u. Jij houdt, je houdt. Então hout é uma coisa. Mas se você falar hout, pode parecer madeira, porque madeira também chama hout. Só H-O-U-T. Hout. Hout é madeira. Agora hout, que é com D, quer dizer obter ou ter. Então você pode ver que como essa... que é obter? H-A-L-D? Haudan, H-O-U-D. Hout. Obter? Obter. Seria tipo obter, hout. Ik hou dit. Eu seguro, eu Então, tenho. mas H-O-U-D. H-O-U-D. E o H e o H-O-U-D significa madeira. D de dado também no final. T de... Tatu. Não, T. Então. T de Tatiana. E o D de dado. O D é para obter, hout. E o outro lá, que é hout, significa madeira. Então preste atenção. O hout é H-O-U-T. Só que a palavra, quando você pronuncia, parece um pouco essas três. Muito. O how, Pouco. ó, preste atenção. How é chorar. Hout é madeira. Hout significa obter. Então três palavras que soam igual, mas não são igual. Você tem que prestar atenção na pronúncia da pessoa para prestar muito bem atenção. Então vamos lá. Tristeza. Verdrieten. Verdrieten. Ik ben verdriet. Ik ben verdriet. Porque seria a colocação certa, né? Eu estou. Então não tem como falar eu triste. É meio estranho. Então eu estou triste seria a colocação correta. Então ik ben Ik ben verdriet. Verdriet. Agora Verdriet. 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 Não, se eu fosse fazer a pergunta se a pessoa está triste. Ben jij verdriet? Ben jij verdriet? Ben jij verdriet? Ben jij verdriet? Agora, jij bent. Agora, ó, preste atenção. Quando é ik, Deixa eu pegar o quadro, eu acho que vou precisar do quadro, senão os irmãos não vão entender. Agora vai ficar um pouco interessante para os irmãos. Eu gosto sempre de estar escrevendo, para aprender a escrever. Então vamos lá. Vou tirar isso aqui, senão fica tudo amarelado com esse gesso aqui.
Preste atenção, a mesma coisa é o verbo ben. Ben eu acho que é ser. No português seria ser, né? Também, por exemplo, ben. Ben. Ich ben, eu sou. Seria, né? Eu sou. Então, ben é sou. Sou. E a mesma coisa tem a colocação do verbo, porque o ben também é um verbo. Entendeu? Então, quando eu falo aqui ich ben, então ich, vem aqui no início. Ich ben, aí não vou poder escrever que já está aí já, verdriet. Deixa eu colocar aqui para você entender um pouco. Verdriet. Aí eu estou falando, eu estou triste, né? Por exemplo, se a colocação está aqui, ich verdriet, eu triste. Aí fica um pouco desequilibrado, mas só para vocês entenderem. Agora, quando eu vou falar, aí na pergunta para ele fica a mesma coisa, vocês lembram? Que não acrescenta nada. Então, se fosse pergunta, seria bem, jij, continua o mesmo, tá vendo bem aqui? Continua o mesmo. Verdriet. O verbo no início, igual você falou, quando é pergunta, né? Quando é pergunta, o verbo continua sendo como se fosse o eu. Somente no jij ou je. Vocês lembram? Agora preste bem atenção. Agora eu vou para você, agora no formal, que seria sem pergunta. Aí eu acrescento o quê? Um T. Você lembra que a colocação é de três? É normal, né? Seria o T e o EN. Vocês lembram que teve três colocações? Normal, que seria no estado eu, o verbo, no T e no EN. Preste bem atenção. Quando eu chego, esse aqui é a colocação desse. Esse também é a colocação desse. Agora, quando eu chego no jij, né? Aqui que eu falo, o jij, o hij, zij, u, jij, bent, aquela colocação aqui do T. Agora, aqui vai ser engraçado. Aqui vai mudar completamente. Isso vai ficar doido. O bem que muda. Ó, preste bem atenção. Aqui é ben, bent. Tá vendo? Agora quando eu chego aqui, vamos dizer assim, vocês estão tristes, né? Jullie. Aí o que eu falo? Zijn. Eu uso zijn. Zijn. Jullie zijn verdriet. Então você vê que a colocação muda completamente, daqui para cá. Porque zijn já é a colocação de eles, né? Vocês, jullie zijn verdrietig. Vocês estão tristes. Então a colocação estão seria como zijn. Vocês estão, jullie zijn, vocês estão tristes. Então a colocação aqui do zijn, o zij, jullie zijn verdrietig. É igual ser e estar no Brasil. Isso é o ser, aquilo é o estar. Porque lá tem os para ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Como? E a pergunta no plural? Tô tentando bolar aqui na cabeça. Como assim, pergunta no plural? Tipo, perguntar as pessoas. Se a pessoa Vocês estão tristes? Aí que é mais fácil ainda, sabe por quê? Lembra da frase que eu falei pra vocês. Quando é uma frase, eu começo com assunto, verbo. Quando é uma pergunta, eu começo com o verbo, depois o assunto. Então, qual que é o verbo aqui? Então começa por aqui. Zijn jullie verdrietig. Então você vê que não é difícil. Eu pensei isso. Colocação. Colocação primeiro é verbo, assunto. Não, assunto, verbo. Quando é pergunta, verbo, assunto. Então o assunto qual que é o assunto aqui? Qual que é o verbo aqui? Esse. O verbo é o segundo. Isso significa estar, então. No português seria estar. Ou estão. Vocês estão. Estão. E se for vocês estar? estão tristes. Jullie zijn verdrietig. Então está afirmando que eles estão tristes. Então aqui é afirmação. Porque quase a mesma coisa. Agora, eu sou triste, eu estou triste. eu sou. São palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Agora aqui no holandês então tá assim a matéria. Você vê que começa bem. Ben, bent. Aí quando chega aqui, muda completamente. Então pra vocês prestarem atenção. Zijn é mais utilizado quando é plural, quando é mais de uma pessoa.
utiliza muito sein. Então, Jullie zijn verdrietig. Aí, como você falou, como é que faz a pergunta? Então, você começa pelo verbo. Zijn jullie verdrietig? Então, primeiro a pergunta é o verbo, assunto e a colocação da frase. Mas vocês esqueceram aqui, você lembra que eu falei para vocês? Que o verbo aqui que nós estamos tratando era verdriet. Vocês lembram? O verbo era verdriet. Agora preste bem atenção. O verbo aqui tem dois verbos, se você prestar atenção. Ik ben, ben é um verbo. Verdriet também é um verbo. Então você vê que há um treinamento aqui. Por quê? Ik ben verdriet. E ben jij verdriet. Jij bent verdriet. Por que não acrescenta mais um T? Porque já termina com T. E no resto, jullie zijn verdrieten. Então, yeah. Vem acrescenta EN também no verbo verdriet. Então aqui trabalha nos dois verbos. Só que esse verbo aqui, zijn, só vai ter um N e aqui também vai ter um N, que é o verdrieten. Não é verdriet. Aqui é verdriet, aqui é verdriet, aqui é verdriet. Quando chega aqui é verdrieten, acrescenta EN. Então isso é para vocês prestarem muito bem atenção quando for fazer. Igual também aqui a mesma coisa. Jij bent verdriet. Agora se eu fosse fazer uma frase com o jij, lembra que o T sai. Então seria ben jij verdriet. Lembra? O T sai, porque a colocação do verbo no jij, em pergunta, é como se fosse no eu. A mesma coisa que está aqui, ben jij verdriet. Então se eu colocasse aqui agora u, aí u bent, bent u. Tá vendo? Continua mesmo. Bent u bent. Agora se eu colocar jij bent, ben jij. Tá vendo que o T sai? Então preste atenção na colocação do pronome pessoal que está na frente. Se é eu, você, ele, para você depois definizar qual que vai ser o verbo que vai ser utilizado. Preste atenção. Então vamos lá, continuar aqui no que nós paramos. Chorar, né? Então aqui já tá claro para os irmãos. Dormir agora. Vocês estão claros para vocês? Já. Tem nenhuma pergunta? Então lá. Oh, tem alguém batendo lá na porta. Alguém pode abrir para mim, por favor? Cláudio, vai lá, você está mais perto. Acho que sentar na ponta. Pois é isso que tá sentado na ponta. Traz o biscoito, por favor, também. Agora preste bem atenção. Slapen, dormir, né? Nós paramos dormir. Dormir é muito mais fácil ainda da colocação. Parece com o inglês, né? Só que eu vou fazer isso aqui um pouco para vocês entenderem um pouco quando eu coloco em prática para falar. Porque aqui o verbo está, igual eu falei, informal, né? Tem um formal, tem um informal. Que está bem claro, bem simples. Mas eu vou fazer um pouquinho de frases aqui para nós poder pegar utilizando o que nós já temos. Bate a porta quando entrar. Então preste atenção aqui. Por exemplo, agora vamos falar de dormir, que seria slapen. A colocação aqui está certo. Aqui está ik slaap, jij slaapt, slaap jij, desculpa. Slapa jij. Slaapt, Slaapt. slapen. Slapen. Então slaap, Slaap. slaapt, Slaapt. slapen. Slapen. Então preste atenção. Por exemplo, se eu falasse eu vou dormir. Você vê que aqui acrescenta mais um verbo, vou. É um verbo, né? Vou aqui é um verbo. Então, ik ga. Ik ga. Ra é vou? Ga é vou. Ik ga slapen. Agora, se eu fosse fazer a pergunta, como eu faria essa pergunta aqui, se a pessoa vai dormir? Gaik. Não? Como? Na frente, Ga, Ha. Iai. Gá, o que é gá? É ha. Ha. Que ra? Ha. É. Gá, eu assustei. Iai. Hai jij. Tá Hai certo? jij. Slap. Ra. Não. É. Não. Não. A pergunta. Ra, Iai. Não, pergunta. Ha. Ik slap. Não. Não. Ik Ra. é eu.
Ga ik slapen. Então eu falei É a certo. pergunta. Falei como eu fazer a pergunta dessa frase. Ga ik slapen. Ah, dessa frase. É, dessa frase, desculpa, dessa frase. Raikslap. Ga ik slapen. Gá. Então começa no Eu ra, esqueço que o R é que é quando é pergunta, começa com verbo, depois o O assunto slapen fica slap. no plural, assim, né? Então, Slapa plural. fica assim. Ik ga slapen. Engraçado. Eu achei que como aqui tá, olha, ik e aí. Por quê? Você lembra que eu falei com vocês? Aqui tem dois verbos. Então você só pode mexer em um verbo. Não tem como você mexer nos ambos. Porque ik ga slap também pode considerar certo, mas fica meio esquisito. Ik ga slap. Falava assim. Agora ik ga slapen. Slapen, porque o verbo aqui o verbo vod, ele fica na sua origem. O verbo vod aqui fica na sua origem, que é o slapen. Você lembra que eu falei pra vocês? Que é assim, plural. Não tem sentido, né? Slapen, pra bater. E aqui que está a estrutura, que é o verbo. O verbo agora foi substituído. O verbo não é mais. Esse aqui não é um verbo mais, vamos dizer, prioridade não está nesse verbo. Está nesse aqui. Aqui que está a estrutura do verbo. Então, ha é o verbo quando muda. Agora, por exemplo. Se eu fosse fazer uma pergunta. Pra alguém. Agora mexeu na estrutura. Aqui, ó. Slaapt u. A senhora está dormindo. Slaapt. Aqui vem o normal. Slaapt u. Agora deixa eu ver outro aqui. Agora se eu fosse perguntar vocês ficaram no meio. Slapen jullie. Slapen jullie. Por exemplo, ik ga slapen. Jij gaat. Então vamos lá, agora na estrutura aqui. Nós estamos trabalhando no verbo ga. Só nessa frase aqui, só para vocês terem uma noção. Aqui muda, tá vendo? Quando eu chego no jij, u, hij, zij, é tudo gaat. Agora quando eu chego no jullie, wij, zij, ze, é assim. Jullie gaan slapen. Você vê que a estrutura da frase está nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui continua o mesmo. O único lugar que eu vou mexer na frase vai ser nos dois primeiros lugares. Vamos dizer que aqui é 3 linhas. Tá vendo? 3 linhas. As primeiras 2 linhas que constrói e deforma a frase. Aqui que está o objetivo de vocês decorar muito. Por quê? Porque igual eu falei para os irmãos, se vocês decorar esses 2 passos aqui, que aqui que está a estrutura da frase, aqui não vai ter problema, porque aqui vocês vão sempre saber que já está no plural, ou sempre está na definição do verbo no holandês, passado para o holandês. Então, por exemplo, ik, jij, jullie. Ik ga. Jij gaat, jullie gaan. 2A. G, 2A, N. G-A-A-N. G-A-A-N. Gaan. Então a estrutura é mudada aqui, ó. Aqui acrescenta AT, aqui acrescenta AN e aqui fica só RA. Por quê? Porque aqui é mais T, mais EN. Então desse jeito que é a estrutura aqui. Então você vê que tem certas palavras que você também tem que decorar. Que não tem como, pessoal, se eu falar para vocês, tudo é EN. Então vocês colocarem aqui G-A-E-N. Aí ficaria Rain. Então não tem sentido. Ou aqui você colocaria só um T. Aí faltava um A. Aí colocar hat. Hat. Então também não teria sentido. Então tem certos verbos que você tem que aprender de cor. Sabendo quando você faz no normal e quando você começa a estruturar ele para demais. Entendi. Estão entendendo? Vocês têm alguma pergunta? Não. Certeza? O negócio é decorar mesmo. Estão tendo certeza? Sim. Então vocês veem quando eu tenho, por exemplo, aqui muda quando eu falo ik slaap, jij slaapt, hij, zij slaapt, zij, ze slapen, jullie slapen, wij, we slapen.
Mas quando eu construo certas frases que tem mais do que um verbo, então eu tenho que ver qual verbo que eu vou utilizar para montar a minha frase. Então, se tem, na minha frase tem dois verbos, eu tenho que ver qual dos dois verbos que dá a colocação correta do pronome pessoal no seu devido forma. Por exemplo, presente, passado ou futuro. Então, aí que eu vou trabalhar na minha frase. Por exemplo, se eu estou falando de ontem, por exemplo, eu falei que agora. Ik ga slapen. É agora. Agora, ik ging. Agora muda assim, agora fica assim, ó. Ik ging. Eu fui. Ging, fui. Ik ging slapen. Eu fui dormir. Ging. Ik ben gegaan. Gegaan significa também que eu fui. Gegaan. Eu fui. A mesma coisa. Ging, eu fui. Gegaan, eu fui também. Significa quase a mesma coisa. Gegaan, eu fui dormir. Ik ben gegaan. Ik ging. Então é quase a mesma coisa. É mais fácil do que ir. Mas aqui você não precisa escrever agora não, que isso aqui é coisa de outras formas do verbo. Nós só vamos aprender do presente. Não, só estou dando uma dica. Só precisa pensar um pouco na diferença que há. Por exemplo, o ben. O ben. O ben se acrescenta com gegaan. Ik ben gegaan. Ik ging. Quando você acrescenta o ben, você pode colocar gegaan. Mas quando você coloca só ik, você só acrescenta o ging. Ik ging. Não tem como falar ik ben ging. Ik ben ging. Aí vai ter batida do verbo. Vai ter dois verbos. Você vê aqui que é dois verbos um do lado do outro, que dá o sentido da frase. Mas se eu colocar aqui dois, por exemplo, ik ben ging, aí não bate. Não dá certo. Ou eu coloco ik ben, ou eu coloco ik ging. Um desses dois eu posso escolher, mas não posso colocar os dois ambos, senão vai ter conflito. Não vai bater a frase. Então vamos lá. Nós paramos no... Agora banho. Duche. 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 Duscht. Duschen. Duchan. Então duche. Dusch. Duscht. Dusch. Duschen. Duchan. Então duche. Duche. Duscht. Duscht. Duschen. Duchan. Yeah. Vamos pro próximo. Trabalhar. Werk. 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 Werkt. Werk. Werkt. Werkt. Werken. 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 Então werk, Werk. werkt, Werkt. werken. Werken. Comer. Eet. 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 Eten. 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 Você achou aí, né? Achei. Drinken. Drinken. Drink. 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 Drinkt. 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 Drinken. 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 Cook. Cook. É cozinhar. Cook. 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 Cooked. 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 Koken. 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 Spell. Spell. Aqui está falando brincar, mas spell é é tipo um brinquedo. Tipo, brincar no português seria. Mas dependendo da frase, se for, o spell, se fosse tirado um E aqui, só S-P-E-L, seria um brinquedo, né? Um jogo, um brinquedo, uma coisa, um jogo ou um brinquedo, spell. E quando fala spell, quer dizer que eu estou utilizando, estou brincando. Então spell, Spell. spelled, Spelled. spelen. Speler. Spell, Spell. spelled, Spelled. spelen. Spelen. Spell, Spell. spell, Spell. spell, Spell. spelled, Spelled. spelled, Spelled. spelled, Spelled. spelen, Spelen. spelen, Spelen. spelen, Spelen. 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 Agora sorrir.
Lar. 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 Ó. Lar ou sei lá? Lar Lar. significa baixo. Agora nós estamos falando lar. A diferença está aqui. Lar. Lar. Se eu falar lar, eu estou falando baixo. Lar. Lar. Tá vendo que vem um r? Agora aqui o lar. Lar. Tá vendo que é diferente? Mais delicado. Parece que é o G. Parece, essa palavra aqui parece que é igual ao G. Quando tá junto, sul igual ao G. Mas não é aquele G que nós falamos. Então lar. 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 Tá vendo que ele é mais fraco? E lar. Lar. Lar significa baixo. Agora, lar significa sorrir. Então preste atenção, que são palavras que parece que têm o mesmo acento, Mesmo som. mesmo som, Semelhante. semelhantemente, mas Fica pequeno, né? A a diferença. diferença é assim, tem que ter o diariamente já o costume de ouvir, né? Mas é só para vocês prestarem atenção. Então, lar, Lar. sorrir. Lart, Lar. lart, Lar. lachen, Lar. lachen, Lar. lachen, Lar. lach, Lar. lacht, Lar. lacht, Lar. lachen, Lar. lachen. Lar. Ler. Leis. 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 Preste atenção. Les é ler. Les é aula. Então, quando vocês falam les, É se vocês falam les, vocês estão falando aula. Mas se vocês estão falando les, vocês estão falando ler. Então preste atenção, são quase a mesma coisa, mas fala diferente. Les é aula, que nós estamos falando aqui agora, aula. Les é ler. Então les, dá um pouquinho mais de força nos dois. Leis. Então é les, les. Agora les, mas bem simples, les. Leis. Então les, lest, Lest. lest, Lest. lesen. Leisa. Lesen, já muda tudo, Lesen. né? A estrutura da Mais palavra. fácil. Lesen, Leis. leis, Leis. leist, Lest. lesen. Leisa. Aprender. Ler, Ler. ler, Ler. 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 Lembra de um pouco de força nos dois, é ler. Tem que dar um Ler. apoio. Ler, Ler. lert, Lert. lert, Lert. leren, Leren. 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 Dirigir. Rijdt, Rijdt. rijdt, Rijdt. rijdt, Rijdt. rijdet, Rijdt. rijdet, Rijdt. rijdet, Rijdt. rijden, Rijden. rijden, Rijden. 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 Com, vim. Vim, né? Eu não coloquei o verbo aí do lado, não. Como Vir. significa vir. Vir. Então é vir. Então eu coloquei o verbo correto, que eu estava em dúvida qual que eu tinha que colocar aí. Com. 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 Komt. 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 Komen. 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 Agora o ir. Nós acabamos de falar aqui numa frase ali que nós fizemos. Ha. Ha. Hat. Hat. Han. Han. É bem fácil. Ha. Ha. Hat. Hat. Han. Han. Ha. Ha. Hat. 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 Han. Han. Preste atenção que o hat, no holandês, quando nós falamos um buraco, nós também falamos hat. Essa é a mesma coisa. Buraco, no holandês, também pode significar hat. E que é por hat in mijn broek. Eu tenho um buraco na minha calça, um rasgo, né? Não, aí já seria scheur. Mas um buraco na minha calça significa que é por hat. Então é hat, se escreve diferente. Então preste atenção, quando eu falo hat, estou falando de buraco. Quando eu falo hat, estou falando do verbo aqui colocado. Então é quase a mesma coisa. A palavra tem o mesmo, parece ter o mesmo significado, mas são diferentes dependendo da frase.
Então, had não é verbo, aí já é palavra substitutivo, né? Então, preste atenção, vamos lá. Had, han. Então, had também pode simbolizar buraco. Estudar. Que é estudar. Estudar. Studeer. 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 Studeert. 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 Studeren. 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 Agora dar, geven. Geef. 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 Geeft. 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 Geven. 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 Agora buscar. Halen. Haal. Haal. Preste atenção, se eu escrever H-A-L, haal significa. Em português, haal. Significa. Tipo, tem uma casa. Corredor. Corredor. Significa corredor. Hall significa corredor. Então, quando eu escrevo H-A-L, estou falando corredor. Quando eu falo hall, você vê que o A é um pouco mais forte. Hall é corredor. Hall, aí eu estou colocando o verbo, que é de buscar. Então, hall, Haal. halt. Halt. Agora também eu posso, se eu falar halt, stamblef, halt. Então eu posso dizer assim, para, fica parado, halt. O policial fala assim também, halt. Então quer dizer que você tem que ficar parado, stop. Então você vê que tem muitas coisas nós podemos acreditar, mas depois vai ser legal para vocês, quando eu fazer uma frase, se eu tivesse falando uma frase assim com uma polícia mandando um bandido parado, você precisava pensar que era isso aqui, halt. Mas não, eu tô falando halt. Então quer dizer, para, coloca a mão pro alto, tá mandando o ladrão parar, né, halt. Você fica parado. Então tem muitas formas de colocação devido das palavras, né? Você pode ver que pode usar várias palavras para muitas coisas, mas isso aí é só decorar. Vamos continuar. Halt, Halt. halen, Halen. halen, Halen. 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 Entregar, besor. Pessoa. Agora você vê aqui, besor tem um sentido aqui de entregar, né? Besor. Mas fala, ik ben bezorgd. Eu estou falando, eu estou preocupado. Você vê que tem nada a ver. Ik ga bezorgen. Eu vou entregar. Né? Eu vou entregar. Ik ga dit boekje bezorgen. Eu vou entregar esse livro. Mas se eu falar, ik ben bezorgd, eu estou falando, eu estou preocupado. Então você vê que Bem parecido. é parecido, mas você tem que prestar atenção na frase. Então, bezorgen, no holandês também bezorg, né? Escreve um pouco quase a mesma coisa. Bezorg também pode ser preocupação, preocupado. Então você vê que tem várias colocações. Bezorg, bezorgd, bezorgd, bezorgen. Então eu estava em dúvida de colocar entrega ou preocupação, preocupado. Eu não sei qual dos dois que eu deveria colocar aqui, por exemplo, você Mas está... escreve igualzinho. Escreve quase a mesma coisa, bezorg. Escreva as duas palavras. Então eu só vou, depois eu vou ver Tem que prestar direitinho, atenção só na frase, na colocação. depois eu vou colocar direitinho aqui como é que deve ser escrito, o bezorg, né, que é bezorg e bezorgd. Acrescenta um D, desculpa, acrescenta um D. Aqui a diferença está no D. Então bezorg e bezorgd, vai diferente, mas depois eu vou estudar isso aqui direitinho do bezorgen ou bezorgd. Depois eu vou trazer de novo para os irmãos. Então deixa isso aí um pouco de lado. Só deixa como entregar, depois nós estuda o preocupação. Mas não é desse jeito que escreve o bezorgd. Tem um D, acrescenta um D após o G. Então bezorg, bezorgd, bezorgd, bezorgen, bezorgen. Fazer. Do. Du. Do. Du. Do. Du. Doet. Dus. Doet. Dus. Doen. 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 Então, por exemplo, aqui você pode ver que o doet, por exemplo, doet die lamp het nog? Então, tá vendo, se aquela lâmpada ainda funciona. Então, o doet, que é fazer, também pode ser referenciado dependendo da frase. Por exemplo, essa câmera. Se ela está, ela ainda está funcionando? Doet die câmera het nog? Então, Quando é pergunta, tipo em inglês, geralmente quando é pergunta começa com do. não, parece que do, aqui está como fazer, né? Du é fazer. Mas preste atenção, quando eu quero também
citar se algo está funcionando ou não, eu também utilizo o do. Do. Por exemplo, doet deze câmera het nog? Essa câmera está funcionando ainda? Então, o doet também serve para fazer pergunta de coisas. Por exemplo, aquele relógio. Doet die horloge het nog? Of die klok? Você pode utilizar werkt, né? Você werkt die klok nog? Of doet het die klok het nog? Então, são palavras que você pode utilizar em várias áreas diariamente. Então, preste bem atenção. Bater, sla. Slá. Sla também pode ser alface, então preste atenção. Sla, S-L-A, também pode ser alface. Então o sla aqui não é o alface, o sla aqui é bater mesmo. Bater, tem nada a ver com alface. Então você vê que tem palavras que têm vários significados, mas às vezes o significado tem nada a ver um com o outro. Então sla pode ser verdura, né, que é o alface, ou pode ser também o bater, sla. Sla op de tafel, batia na mesa. Slaat. 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 Slan. 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 Então sla, Slá. slaat, Slaat. slan. Slan. Agora ser, woord. 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 Wordt het, Worden. wordt het, Worden. 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 Preste atenção. Parece igual, mas não é. Isso aqui é palavra. Woord. E woord, você vê aqui, apresenta um O. Então preste atenção na pronúncia. Woord, você vê que é um pouquinho mais curto. Woord. Agora, woord, palavra. Então preste atenção. Woord. Querer. Wil. Viu? Wilt. Viu? Willen. Vila. Wil. Vil. Wilt. Vil. Willen. Vila. Somos. Ben. Já falamos aqui também um pouco. Ben. Ben. Bent. Bent. Is. Is. Zij. Zij. Tá vendo? Acrescenta um is aqui também. Então, por exemplo, is hij gaan slapen? Tá vendo? Is hij gaan slapen? Então, eu acrescentar aí um is. Agora, se eu falasse je, aí eu falava bent u gaan slapen? Of eles, zijn jullie gaan slapen? Ou ela, is zij gaan slapen? Então, você vê aqui, tem o bent, is e zij. Você vê aqui que aqui fica um pouco mais complicado. Devido ao o bent, mas quando chega ele, quando fala ela, ele, aí é um is. E quando fala jij, je, u, é bent. Então ali está uma estrutura assim bem desigual, da qual você pode se perder. Mas se você treinar, você consegue lembrar. Begrijpen significa entender. Entender, não sei como fala em português, entender. É isso mesmo. Entender. Eu entendo, você entende, nós entendemos. E assim vai. Begrijp. 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 Begrijpt. 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 Begrijpen. Begrijpen. Agora, encontrar. Encontrar. Vindt. 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 Vindt het. Vindt het. Vindt het. Vindt het. Vindt het. Vindt het. Vinden. Vinden. Vindt. Vindt. Vindt het. Vindt het. Vindt het. Vindt het. Vinden. Vinden. Ja. Procurar. Zoek. 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 Zoekt. 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 Zoeken. 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 É quase açúcar, mas não. Então, em Portugal, lembrou de açúcar. Contar. Aqui contar parece que é contar assim como dinheiro. Mas não é assim, é contar tipo assim. Contar uma história. Contar para outra pessoa, contar. Eu não sei se o verbo está correto, contar.
Não, eu te conto. Ah, tá certo. Eu conto, tu conta. É estranha essa palavra, né? Conto, contar. Vamos lá. Fatel. Fertel. 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 Verteld. 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 Vertellen. 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 Então, vertel. Vertel. Verteld. Verteld. Vertellen. Verteld. Última página. Ter é um verbo certo? Não sei, se tiver algum esses me falem, irmão, que eu... Ter. Sim. Heb, Heb. hebt, Hebt. geeft, Heeft. hebben, Hebben. hebben, Hebben. 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 Então você vê que muda de novo no hij, zij, ze. Igual lá no is. Mudava também. Então, ik heb, Ik heb. jij hebt, Jij hebt. hij heeft. Hij Então, heeft. muda completamente. Então, os primeiros dois parecem igual, heb, acrescenta o T, hebt. Mas depois muda completamente. Acrescenta, tira o B, acrescenta o E e coloca um F também. Aí, heeft. Então, por exemplo, ik heb een potlood, een pen. Eu tenho uma caneta. Agora, jij hebt een pen. Você tem uma caneta. Agora, hij heeft een pen. Ele tem uma caneta. Eles, né? Zij hebben een pen. E pior que é uma coisa muito Na usada. verdade, zij hebben een pen. O termo Agora- muito usado, tem que decorar mesmo isso. Então, hebt, heeft. Tem uma diferença aqui. Preste atenção. Heeft e hebt. Fazer. É um verbo certo ou não? Verbo. Maak. 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 Maakt. 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 Maken. Maken. Maak. Maak. Maakt. Maakt. Maken. Maken. Manter. Igual eu falei para os irmãos. Houd. Você lembra que eu falei aqui para os irmãos um pouquinho atrás? Tá vendo? Parece que é igual, mas não é. Houd. Hout. Houd. Hout. Você não pode falar com T. Se você falar com T, vai parecer que é madeira, que é hout. Você tem que falar hout. Hout. É um pouco para dentro. Hout. 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 Houdet. Houdet. Você Houdet. esqueceu do Você bocejar? você Ó, pulei um, nós já vamos voltar já. Houdet. Houdet. Houden. Houden. Hout. Hout. Houdet. Houdet. Houden. Houden. Agora o bochejar, que é os irmãos, foi o que eu esqueci, é rap. Hap. Rap. Hap. Rap. Hap. Rap. Hap. Rap. Hap. Rapt. Hapt. Rapt. Hapt. Rapen. Hapen. Rapen. Hapen. Então, suor, eu escrevi errado, é suar, né? Escrevi suor, é suar. Suar de É. sino. Não, suar de suar mesmo. De suor. Ah, tá. É De suor. suor. Não sei se é suor, eu acho que é suar, né? Suar. Suar. É suor. Soar é de sino, é barulho. Soar. Ah, então eu sou, você sou. Suor, Não. do jeito que você escreveu, é de escorrer. É, escorrer mesmo, Tá suor. certinho. Tá certo? Ah, então tá certo. Certinho. Então preste atenção. Zweet, Zweet. zweet, Zweet. zweet, Zweet. zweet, Zweet. zweten, Zweten. 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 Então isso aqui não é difícil. É zweet e zweten. Yeah. Cortar. Knip, Knip. knip, Knip. knip, Knip. knips, Knipt. knips, Knipt. knippen, Knippen. knippen, Knippen. 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 Finish. Oké? Klaar voor vandaag? Klaar. Nou, geweldig. En nu gaan we verder met onze volgende belangrijke stap van deze dag. Onze volgende les. Você entendeu, senhor? Você entendeu? Eu não. Ela entende. Nou, let heel goed op nu. Nu gaan we... Mas eu não Mas seu boyfriend só fala de holandês. Não, com só você. em inglês que nós conversamos. Nou, nu gaan we verder. We gaan nu hebben over uren. De klok
kijken. Difícil, En viu? de uur in het Nederlands benoemen. Dus let heel goed op nu. Dit is een beetje ingewikkeld. Een beetje moeilijk uit te leggen naar jullie. Die een Portugese achtergrond heeft. Dus een Braziliaanse met een Portugese taal. Ik zal zo voediger en zo duidelijk mogelijk naar jullie toe proberen te brengen. Maar als het een beetje ingewikkeld wordt, geef me een centje en dan probeer ik nog beter uit te leggen. Oké? Hebben jullie mij begrijpen? Fiquei sabendo que é muito difícil as horas em holandês. Eu acho difícil. Eu já tentei algumas vezes e eu Vocês entenderam que eu falei tudo no holandês? Não, só um pouco. Não, entendi não. Entendi tudo. Dessa vez eu entendi. Ok. Não. Não. O dia que a gente vai aprender as horas é um pouco diferente do Brasil. Mas... Então tá, eu vou passar pra vocês aí uma nova apostila. Pega aí. É, nós não temos essa não, né? Ah, eu tô procurando ela aqui. É muito papelado pra vocês, né? Mas aí nas outras aulas precisa trazer todas ou só da aula? Como que é? Eu podia marcar pra vocês, né? Qual que nós vamos tratar cada É. semana, vocês não carregar tanto assim. Eu não Senão vai sei ser pesado, né? Senão os irmãos vão ter que Outro dia trazer uma mala que é outro dia eu assim, queria ó. levar na minha bolsa, porque meu telefone tá cheio pra estudar e eu não queria amassar ela, não levei pra estudar no ônibus, né? Mas falei, não Então vamos lá então, nós vamos pra agora. Pegar esses últimos minutos que nós temos, o tempo voa. Boa mesmo. E a poupança leite. O negócio é você tem que decorar, rapaz. Então vamos lá. Como tá aqui, aprender a dizer as horas em holandês. Tá bom? Aprender a dizer as horas em holandês. No início pode parecer difícil, mas não é. Só preste atenção, segue os meus passos, as minhas dicas, e os irmãos vão conseguir rapidinho ligar pro patrão e falar daqui 10 minutos eu tô chegando, meu patrão. Tá bom? Então vamos lá. 10 minutos só. O que é mais importante nós aprender nesse momento? Nós vamos primeiro aprender a contar de 1 a 14. É o primeiro passo. Isso é bom. Eu Contar amo número. de 1 a 14. Então eu vou começar, os irmãos repetem após mim. Para quem não sabe, já está aqui já, ó. Se você quiser pegar esse aqui, ó. Já tá escrito. Ah, tem aqui? Já está aí na apostila de vocês. De 1, entendeu? A 14 já está aqui. Em outra, né? Chamando, está escrito aqui no lado que les em. 2, Les em. 4, 5, Entendeu? 6, Legal? Então se vocês quiserem aprender, pega isso aqui com vocês. E nós vamos contar de 1 a 14. Por que de 1 a 14? Depois eu vou explicar para os irmãos. Então vamos lá. Em. Em, Em. em, Em. em, Em. em, Em. Em. Twee. twee, Twee. twee, Twee. twee, Twee. twee, Drie. drie, Drie. drie, Drie. drie, Drie. drie, Vier. vier, Vier. vier, Vier. vier, Vijf. vijf, Vijf. vijf, Vijf. vijf, Zes. zes, Zes. zes, Zes. zes, Zeven. zeven, Zeven. zeven, Zeven. zeven, Zeven. zeven, Acht. acht, Acht. acht, Acht. acht, Negen. negen, Negen. negen, Negen. negen, Negen. negen, 10. 10, 10. 10, 10. 10, 10. 10, 11. 11, 11. 11, 11. 11, 11. 11, 12. 12, 12. 12, 12. 12, 12. 12, 13. 13, 13. 13, 13. 13, 14. 14, 14. 14, 14. 14. Dá uma dica para os irmãos, você que quer aprender bastantes números no holandês. É bem simples. O holandês, do 1 ao 10, ao 9, repete todas as vezes, só exenta no início, que é de 11, 12, 13 e 14, que muda um pouco. Mas quando você vai para 21, ou quando você vai para 62, ou quando você vai para 82, continua a mesma forma. O que vai continuar a mesma forma? Primeiro você utiliza, por exemplo, se eu fosse falar todos os números só no 8, seria fácil para mim, por quê? Você só tem que decorar 20, 30,
40, 50, 60, esses números. Você tem que decorar de cabeça. Porque o resto continua o mesmo. Por exemplo, se eu falasse tudo no 18. Por exemplo, 10 é 10. Então, 8 é 8. Então, 8, 10. Porque no holandês você é de trás para frente. Você já prestou atenção? Primeiro você é de trás para frente. Então, primeiro vem o 8, depois vem o 10. Então, 8, 10 significa 18. Então, se eu falasse 28, 8 en 20. Porque 20 é 20. Não podia falar 20? 30. 28. Então, se eu fosse falar 30, 30 é 30. Então, se eu pegasse o 8 e o 30 eu colocasse 8 en 30, então falaria 38. 40 é 40. Então, se eu fosse pegar 48, eu falaria primeiro o 8, que é 8, depois o 40, 40. 8 en 40. Então, você vê que tudo eu posso ir até o 100. Continuar a mesma coisa. Agora, só vai mudar nos números redondos, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E no 100 muda de novo. Só que aí repete de novo. O 100 muda, mas o conteúdo de 110, 120, 130, 140 é a mesma coisa. Só acrescentou o 100. Depois, no 1000, a mesma coisa. Só vai acrescentar 1000, mas vai continuar mesmo. 1100, 1200, 1300, vai continuar a mesma coisa. Então, o que vocês têm que gravar para poder falar os números, pronunciar os números corretamente, é só de 1 ao 9, que repete toda a mesma coisa. 1 a 9. E os 30, 40? E depois é o redondo, que eu falei para os irmãos, que é o redondo. Por quê? Porque aí você vai conseguir falar tudo. Porque quando você vai acrescentar um número para o outro, por exemplo, aqui é 14, Fiatim. Então, preste atenção, o 11, 12, 13, 14 são a única vez que muda. A única vez. Porque em é 1. Então não é em tim. Não tem como falar em tim, que seria 11. Então o 11, 12, 13, 14 são a única vez, se você ver aqui, ó, aqui vai até o 30. Preste atenção. Na escala de 11 a 14, você vê que mudou aqui, ó. 11, 12, 13. Mas quando eu chego 21, 22, 23, 24, tá 21, 22, 23, 24. É a mesma coisa de 1, 2, 3, 4. Vocês estão entendendo? Então, só o 11, 12, 13 e 14 que não são a mesma coisa. Mas o resto para frente são todos iguais. Todos a mesma coisa. Então, você só vai mudar o número redondo. Por exemplo, aqui vai até o 30, que é beter. E você presta atenção quando você fala no holandês, você vê en 20. Você vê que vem um en. Toda vez vem um en. Então, por exemplo, 1 30. 1 40. 2 40. Então, aquele en é n, vem entre os dois números. Por exemplo, se eu colocasse o 8. Gosto da mesma coisa que 48. Mesma 40 coisa. E 9. Só que no holandês você vê que primeiro é de trás para frente. Então, primeiro vai no 8, depois 1 40. Então, 48. Então, 8 40. Que seria, se eu for traduzindo na pedra, seria 8,40, mas é 8,40. Então vamos lá. Então de 1 a 14 nós precisamos primeiro aprender para poder pronunciar os horários no idioma holandês. Preste atenção, segundo passo. Nós temos que guardar 3 ou 4 palavrinhas. Três palavrinhas, por enquanto. 3 palavrinhas, muito importante. Ova, já está tudo escrito aqui, ó. Vocês só pegar, vocês pegar isso aqui, já está tudo escrito aqui já. Só vocês guardar, memorizar. Ova significa após. Ova, após. Após, ova, que já está passado, já está na frente. Ova. For significa antes ou para. For, que é para. Por exemplo, eu estou fora da classe, eu estou na frente da sala de aula. Então, for significa antes, pode ser antes ou para.
para. Então, tipo assim, for, para. Então, antes. Preste atenção. Half. Então, é uma palavra muito importante. Half. Significa meio ou metade. Meio ou metade. Half. Então, lá vocês pronunciar comigo, vocês vão decorar. Primeiro, over. 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 Over, Over. over, Over. over, Over. over, For. for, For. for, For. for, For. for, For. for, Half. half, Half. half, Half. half, Half. half, Então, over. over, For. for, Half. half, Over. For. Half. Então, preste atenção. Agora, uma palavrinha a mais tem que ser acrescentada. Vou acrescentar aqui. Essa aqui. Quart. Quart. Quarto. Quart. quartz, Quart. quartz, Quart. quartz, Quart. quartz. Então, um quarto. Entendeu? Significa? Significaria um quarto, né? Quarto de uma hora. Um quarto é. Um quarto significaria um quarto. Quarto. Então vamos lá. Para continuar. Isso aqui é meio complicado para vocês brasileiros devido ao estilo lá que é utilizado. Foi isso Mas- que você falou em holandês aquela hora. Mas prestem bem atenção. Se vocês prestarem atenção, vocês vão rapidinho. Pô, eu já escrevi aqui na última folha de vocês, já está tudo escrito aí em português. Então, mas não todos, tem uns aí que eu não coloquei que eu não sabia. Então vamos lá. Continuando, vou apresentar aqui. Então vamos lá. Agora eu vou escrever tipo um relógio aqui. Desenhar, melhor dizendo. Então, presta atenção, aqui é tipo um relógio. Nós vamos aprender primeiro os mais fáceis. Qual que será os mais fáceis? Eu não sei qual que será mais fácil para vocês, mas eu acho que é mais fácil. As horas inteiras, né? É o mais fácil, é a hora inteira. Por exemplo, nós já aprendemos. Nós aprendemos a contar de 1 a 14. Yeah. Então, nós sabemos que uma hora tem 12. É de 1 a 12. Então, igual você falou, se você contar de 1 a 12, todo mundo já sabe, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, toda vez que você falar hora no holandês, vou tirar esse aqui, já que os irmãos já pegou. Vou tirar esse aqui também. Nós falamos uur. Hora. Uur. 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 Uur, Que é a hora. Uur. uur, Então, se eu falar em uur, uma hora. 2 uur, 3 uur, Esse é mais 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur. Ok? De 1 ao 12. Uur. Uur. Ok. Isso é easy. É makkelijk. Makkelijk. Isso é easy. Então vocês já guardaram. Uur. Então, nu is 5 uur. São 5 horas. Já passou uns minutinhos, mas são 5 uur. Ok. 5 uur. Agora que nós vamos entrar no complicado. Jesus na casa. Vamos lá. Então, os uurs, o irmão falou que é fácil. Você sabe que muitas coisas no holandês é de trás para frente, quando nós for levar o pé da letra para o português, é de trás para frente. A mesma coisa é a horário também.
É de trás para frente. Por exemplo, já que nós começamos a falar de ur, vou começar por uma, né? Que é mais fácil. Todo mundo sabe em, né? Então vamos falar em. Em. E aí? Vamos pegar o mais simples. Em. Então, por exemplo, em. Se fosse agora 1 hora, então seria em ur. Mas se fosse 1 e 2 da tarde? 1 e 2? 1 e 2. Tuei? Não sei. Vai, tenta. Eu sei, mas eu tenho que pensar 1 hora até descobrir. Tenta aí. Então vamos lá, vou só dar uma Tuei, explicação. Tem que parar assim e ficar pensando. Não. 2. Hora, 1. Presta atenção. Lembra do que eu falei para os irmãos? Ova, for, rala, tu. Pega esse desenho aqui, ó. O desenho já está explicando para os irmãos, tá vendo? Vou desenhar esse desenho aqui só para os irmãos ter um pouco de raciocínio. Tray, over. Aí, ó, se você tivesse falado pra eu pegar o desenho antes, eu tinha acertado antes. Cia? Não é difícil. Não, 2 após uma. Esse aqui. Ótimo! Jeito prático de aprender. Over. Tudo que se encontra nesse amarelo aqui, até o 14, ou até o 15, melhor dizendo, né? O 15, vocês vão colocar que o 45 é quarto e o 3 é também quarto. Todos os dois é quarto. Então no 3 é quarto e no 9 é quarto. Já está escrito aí. Se vocês pegarem esse aqui, ó, primeiro aqui, vocês vão ver aqui, ó. Quarto. Lá E vocês vão ver aqui quarto. Aqui já está bem explicado. em cima. Agora preste bem atenção. Então, quando está os dois batendo no mesmo lugar, é ur, né? Aí depois entra os minutos que vai acrescentando. Preste atenção. Tudo que passa, por exemplo, nós estamos falando de 1 hora, né? 1 hora, vou colocar 1 hora e 12, por exemplo. Ou 1 hora e 10, melhor dizendo. 1 hora e 10, para os irmãos já aprendem a contar de 1 a 10. 1 e 10, por exemplo. Como eu falaria 1 hora e 10? Igual eu falei, o horário no holandês é de trás para frente. Tem over here. Então eu começo na onde? Eu começo com 10. O 10 se encaixa em qual parte do relógio? Tem isso também. 10 over n. Ele se encaixa aqui. Então, se ele se encaixa aqui no que é o 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 10, que aqui é o 15, né? Então, o 10 daria mais ou menos aqui, que aqui é o 15. 10 daria mais ou menos aqui, que seria mais ou menos o 10. Por exemplo, então ele está no quadrado ainda do over. Então, o que eu vou falar? Vou pegar o 10. Do 10, eu vou no over. Depois do over, eu volto no 1. Então, por exemplo, 1 e 10 seria tin over em. Tin over em, porque ele está no quadrado do over. Então, todos os números do 1 ao 14, ao 15, melhor dizendo, que é o 4, eu falo over. Então, por exemplo, 1 e 1, em over em. 1 e 2, 2 over em. 1 e 6, 6 over em. 1 e 13, 13 over em. 1 e 14, 14 over em. Entenderam? Agora vai complicando aí, vai. Preste atenção. Toda vez que se encontra no 3, no Brasil nós falamos 15, né? 1 e 15, no holandês não. No holandês é quarto. Quartos. Então toda vez que se encontra no 15, você usa o quarto. Você pode falar 15 over em. Não é errado, tá certo, porque é 15 minutos após uma. Mas o correto é usar quarto. Quarto over em. Então também você utiliza o quarto over em. Então se for 3 e 15, como é que é? Quartos over. Quarto Quarto. over Tá. em. Que seria os 15 minutos. Até mostrando aqui no papelzinho, aqui, ó, se você prestar atenção aqui no quarto, na sua direita, Achei. em cima do 3. Então, quarto over 3.
O quarto... Entendeu? Substitui 4. 15. Substitui 15. Então por isso que eu falei que nós temos de contar de 1 a 14, porque o 15 nós não vamos utilizar. Então de 1 a 14 você já consegue pronunciar o relógio, o horário. Preste atenção. Então aqui nós paramos no over. Eu vou começar de cima para baixo, tá bom? Depois nós vamos para baixo, que aqui complica um pouco. Então vocês estão recalculando aí? Tá conseguindo acompanhar? Então tudo que é aqui nessa área de 1 a 14 ao 15, eu falo over. Entenderam? Agora eu vou pegar essa região aqui, que seria do 45 ao 59, que seria também 14 minutos, um intervalo de 14 minutos. Então preste atenção, daqui do 45, no 45 também continua sendo quarto. Quarto. Então nos dois ambos aqui, ó, é quarto. Tanto no 15, tanto no 45, é quarto. Tá vendo? Aqui também tá, ó, quarto. Tudo é quarto. Só que daqui pra cá, até o 59 aqui, né? É for. Por exemplo, se fosse agora uma... 45. Vou colocar aqui 1h56. Quantos minutos falta para dar 2 horas? Vierde voor. Como? 50, fala? 50? 50, não começa com 6? É. Nossa. Sim. Quantos minutos falta para dar 2 horas da Falta tarde? 4 minutos. Então nós vamos pegar o 4. Como é que fala 4 no holandês? Vier. Ah, não vai falar os 56 não. 4, 4, For. 1h56. Foi. 4 para as 2. For 12. Então você fala quantos minutos está faltando para dar as 2, assim que você pronuncia o holandês. Então se eu fosse falar 1h56, 1h56 está falando 4 minutos para as 2. Então, se fosse 13 Fia. minutos para as 2 também, fala desse mesma jeito. coisa. Tudo que está aqui no quadrado azul, você fala desse jeito. Tudo que está aqui no azul. Fia, for. Desde o 45 até o 59 é for. Então preste atenção. Pra cá, Por exemplo, se fosse agora a cabeça tá dói. 1h47. Quantos minutos falta? 13. Para as 13. duas. Como é que fala 13 no holandês? 13. Então, 13 for 2. Prestaram atenção? Estão entendendo? Yeah. Então, 13 for 2. Seria, no Brasil seria 1h47, né? No português é assim, no português. Mas no holandês quer dizer que falta 13 minutos para dar as 2 horas da tarde. Ou 2 da manhã, 2 horas. Então vamos lá. Preste bem atenção. Então aqui você já entendeu, né? Mais um exemplo. Sim, só pra te rapidinho. Eu tô na dúvida ainda no 3 e 15, você acredita? 3 e 15? Vai ser quart over em? Yeah. Mas por que o 1? Se é 3 e 15, não ia ser quart Não, over 3? Não, 3 mas e 15? que horas são? 3 e 15. Que horas Não. são? 3 Part e over 15. dream. Não, você falou, nós estamos falando 1. Tá, mas aquela hora que eu te perguntei assim... Aqui eu falei 1h15, eu falei 1h15. Ah, eu anotei 3 e 15. Ah não, eu falei 1h15, eu tava falando 1, eu tô até agora no 1. Aí, Tá falando Eu só peguei o 1. Eu tô até agora no 1. Mas se for 3 e 15, só pra mim não ter que rabiscar aqui, que eu vou mudar aqui que é mais fácil, seria quart over 3? Yeah. Ah, então eu vou mudar o 3 que é mais fácil. Entendeu? Aham. Mas eu tô pegando um que é a letra mais fácil do início, que os irmãos sabem, que é o A. Entendi. Só pra ter facilidade. Então se fosse 1h15, seria 4 over Por 8. isso que eu fiz 3 e 15, 4 over 3. 5 e 15, 4 over 5. 6 e 15, Agora 6, sim. 4 over 6. 7 e 15, 4 over 7. 10 e 15, 4 over 3. Então assim vai indo. Você só muda o Não é número. tão difícil Mas aqui assim, continua o mesmo. Não, você só tem que... Decorar. Agora preste atenção. Então aqui já está claro, né? O over já foi claro. Nós estamos agora no for. 1h45. Falta 15. Aí vai ser o tal do corte lá, ó. Corte.
O for, né? Aí seria o quarto. Quart for. Então, quart, for, 2. Indicando com um número à frente. Então, quart, for, 2. 1:45. Aí 2:45. Quart, for, 3. 3:45. Quart, for, 4. 9:45. Quart, for, 10. 10:45. Quart, for, 11. Tudo acrescentando o quart, for. Primeiro você utiliza o quart, for, depois você dá o número que está chegando perto, se aproximando. Então, no português seria está faltando 15 minutos para dar as 2 da tarde. Se fosse corretamente traduzido. Então, vamos lá. Vocês entenderam isso aqui? Yeah. Não tem mais uma pergunta, nada? Tá claro? Então, se eu falasse aqui agora 6:45. Quart for 7. Se eu falasse agora 9:10. Ai, Ai, eu tentei. 9:10. Tem overnight? 9:10. Pera. 9:10. Nathan. Não. Nathan. Não, Over. não. Ten, Ten. over, Olha, é o contrário. não é? Nathan. É? Ten over Nathan. 9. Nathan. 10 over 9. Nathan. Se eu falasse agora, são 5:04. Não, 5:04. 5. Over já passou. Ah, é. For. 5 for Fear. fear. É. Five for fear. Nossa, que difícil é esse. 5 for for fear. Isso é todo mundo. Isso é Então, se eu falasse 10:06. 10. Ten. 10:06. For. Vamos lá, um de cada vez eu vou dando uma dica para os irmãos misturar. Então, vamos começar o nosso nome aqui. 10:06. 10 para 6. Ten. Ten. For. 7. Tem for save. Cláudio, Minha cabeça tá se fosse doendo. agora. Se fosse agora. Se fosse agora. Deixa eu ver. Olha. 7:47. Nu. Aí, 7:47. 7:47. Né? Continuando aquela parte ali, né? 7:47. Pera. Save. não. Não, pera. For, né? 7:47. Aí falta. Falta 13. 13. Derting for art. 7:47. Derting for art. Art. Ja? Art. Oh Perfeito. my god. Neide. Olá, Neide. Que isso, Neide? Ainda tô Tentar. assimilando ainda, tô tentando encaixar aqui ainda. Que falta. Nossa irmã aqui. Ainda tô aqui tentando encaixar. Se fosse agora. Se fosse agora. 11:58. Tway for 20. Tway, 2 é tway, né? Porque é o 2 mesmo? Yeah. Acabei de ler. Tway for e 12, 12. 2 for 12. Bom, vocês estão vendo? Agora ovo, vamos usar o ovo. Começar com nossa irmã. Se fosse agora. Fosse agora. Deixa eu ver, 8:12 da noite. 8, 12. 8:12. 12, 12. 12. Over. Não, art. So, Cláudia, se fosse agora 8. Se fosse agora. Ixi, tô esquecendo tudo. Fosse agora 4:06. 4:06. 4:06. This over fear. Yeah. Ai, consegui. Nossa irmã ali é. Ficar. Se fosse agora 13. Deixa eu ver aqui. 13? Não, espera aí. Se fosse agora 5:13. 5 e 13? Eu não sei falar o 13 ainda não, peraí. Darten. Darten over. Via.
Vi não, é 5. Goed zo. Tá Eu falado. tenho que decorar os números que eu ainda não sei. Entendeu? Tem que lembrar. Então não é tão difícil. Sei só até o Não, 10. o difícil é decorar os números. Eu nem Eu sei, sei, Tentar eu ler. sei, uai. Eu sei os números, mas Tentar? o fundo todo aqui. Do lado de cá, só pra mim ver se eu... Ah, Isso depois aí. Que eu 3 e 10. Após, o após é depois, né? 3 e 10. 3 e 10. Ai, meu irmão. Deve... Pus a mão no meio Não. das pernas. Né? Não, 3 e 10. 3 e 10. 10 minutos após 3. Como é que fala 10? 3. Não, 3 e 10. 3 e 10 10. minutos após 3. 10, sim. Peraí. Fofoqueira. 10 para 3. 3 e 10. 10 para 3 é outro. Não, 3 e 10, você está perguntando, né? 3 e 10. Ela quer Tim. saber que ela, como é que É isso, Tim, É. for, Aí, ova, over, Tim, over, delta, dri. dri, que é o 3. 3. Tim, ova, dri. Então vamos lá. Então aqui já tá, vocês já estão equilibrados aqui também. Vamos continuar aqui embaixo agora. Agora tu vai complicar. Agora nós vamos aqui embaixo. Eu acho que você tinha que deixar na metade. Essa semana ensaia. Semana que vem você vai pra metade embaixo do relógio. Senão nós vamos esquecer o de cima. Não. Agora que nós tá Não, afiada no outro Semana que vem ali. vocês vão estar afiados em tudo, porque senão aqui nós já pega tudo. Ah lá, mistura. Pra que troca? Então vamos lá. Os holandeses eu vou te contar. Aqui é for Nossa, e aqui é over. Então deixa eu pegar outra cor. E esse Ralph que tá aqui de baixo? For Ralph? Tem que falar? Como? Half Tem um e Ralph over escrito. half. Você pôs só o vô, mas aqui tá escrito vô Ralph e over Ralph. Já, eu já vou explicar. calma. Ai, senhor da glória. Tava aprendendo. Eu, Geiger. For de novo. Então, até o 29 e aqui é 31, a partir do 31, já sabemos disso. O meio é half. Ah. Meio é half. Então se eu fosse falar 1,5, como é que eu falaria? Half, N. 1,5. Meia. Ué. Como é que eu falaria 1,5, gente? Bora! Half N. Não, Meio um. Porque eu tá na cabeça e não lembro. O que vem? Ralph, paz. Aqui, vocês vão escrever em cima aqui, ó, for. Escreve em cima do 6 aqui, for. for. Ah, tá vendo? Você não For. foi essa parte. Escreve aí, só que eu estou tentando uma forma que vai trazer para vocês um cálculo melhor, uma ideia melhor. Então escreve em cima do meio, for. For. Toda vez que for 30, é for. For. Como eu explico isso aqui melhor para vocês? Por exemplo, 1,5. Vou Ralph N. Não, Ralph vou Ren. não. Não sei mais. Chutei tudo que eu sabia. No meio, é sempre assim, você tem que dar uma instrução, quantos minutos está faltando para chegar na outra hora. Por exemplo, nós estamos 1,5. Jesus na causa. 1,5 da tarde. Só que na Holanda fala assim, half. Meia hora Sei. para as duas. Ah, É. Ralph. Então seria, se eu fosse traduzir, seria faltando meia hora para as duas. Só que no português fala 1,5. No holandês, half, 2, que é de trás para frente. Então primeiro o half, depois o Half 2, é meia. Meia hora Ai, para as né? para as duas. Esse é o problema. Então você indica sempre para qual está faltando meia hora, Quanto que tá faltando? para dar meia hora para concluir o horário. Então, por exemplo, 1,5, Meia para as duas. half 2. 2,5, half 3. 3,5, half 4. Então vai sempre para frente. Tá, não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Então, por exemplo, 5,5, half 6. 6,5, half 7. 7,5, half 8. 8,5, half 9. 9,5, half 10. 10,5, half 11. 11,5, half 12. E 1,5, meio-dia e meia, half 1. Mas agora, por que você falou que foi o vor? For.
Porque, sabe por que eu falei for? Porque tá indicando que você tem que falar antes de chegar a outra hora. Então, por exemplo, half 2, half 3, half 5. Então tá indicando que é antes de chegar ao horário correto. Por exemplo, se eu fosse falar, tá aqui no português, tá aí, se eu for traduzir, estaria falando, tá faltando meia hora para dar 2 horas. Mas nós sabemos que é 1 e A meia. gente não fala assim, né? Não, não fala 1 e meia, 2 e meia, 3 e meia. Então eu coloquei for para vocês terem ela. Meio pras 2. Meias para 2, seria tipo assim, meias para 2. Seria correto assim, falta meia para 2. Eu também anotei. Então, vocês anotaram? Sim. Então aqui indica sempre antes de concluir o horário todo. Agora eu quero saber 5h20. Entendeu? Vai lá. Então vamos lá, um exemplo. Se eu falasse agora, Cláudia, 3 e meia. 3 e meia? 3 e meia. Half fear. Nossa irmã aqui, se eu falasse agora 2 e meia. 2 e meia. Half 3. Se eu falasse ali, minha irmã, 9 e meia. Halafim. Quer também? Se eu falasse agora 4 e meia. Half fear. Não, Não, 4 e meia. Contrário. Não, é isso mesmo. Half 5. Half Eu five. também Half confundo five. É porque eu quatro com confundi cinco. aqui. Half Eu five. confundo 4 com 5 e meia. É porque elas fossem 6 e. Fosse 4. Então vocês estão entendendo? Sim. Continuar? Então vamos lá. Então nós já pegamos o que é Half. Tem que decorar direito os números. Às vezes eu me perco nos números. Eu assim. também. Igual eu falei ela pra ela agora, eu confundo 4 com 5. Entrando em casa. Então vamos lá. Half. Então preste atenção. Do 16 Ao 29? ao 29, Jesus. você aponta for. Você aponta por. Half. Então é for Half. 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 Então vocês aprenderam, se eu fosse falar 1 e meia, seria half 2. Né? Já aprenderam isso? Jesus. Agora se eu falasse 1 e 25, como eu falaria isso? 1h25? Yeah. 1h25. Quantos minutos faltam para dar meia? 5. 5 for half. 20. Nossa. 5 for half 2. Ai, assim, durou meu coração. Mas é muito difícil. O negócio é que Então, é complicado. 5 for half. Half. Então você calcula quanto está faltando para dar meia? 5. Então começa com 5, é de trás para frente. 5 vai para onde? Para o half. Então falta 5 para meia para as duas. Seria assim no português. 5 para meia para as duas. Então 5 for half 2. 5 for half 2. Vamos lá, outro teste. E 20. Falei 1 e 16. 14 pra mim. 1 e Sei 16. falar 14. É vertem for half 2. 14 for half 2. Vierten for half 2. Aí se fosse 1 e 29. É For half 2. Se fosse 1 e 33. Agora já passou pra outra parte. Você não explica essa Mesma partida. coisa, gente. Over, né? Só que over. Mesma coisa. Aí vai falar, tipo, dri 3 over half over 2. half 3. 3 minutos que passaram após a meia hora. Mesma isso coisa. aí. Estão entendendo? Como que é esse movimento que você falou? Então, 1 e 16. 13, então 13, 14, 14 for half Senhor da glória. 2. Aí agora passou 3 minutos. 1 e 33. 3 over half 2. 3, passaram 3. Passaram da onde? Do meio, half 2.
Então, 1,33 significa 3 over half 2. Se eu fosse falar 1,43, por exemplo. 1,43. 1h43? É. Já passou 3 minutos, eu não sei falar o 3 não. Fala aí, Cláudia. 13. 13 over half 20. Perfeito, tá vendo? Não é tão difícil. 13 over half 2. Pensando muito devagar, não é difícil não. Vai É só responder você, na hora. só tem que calcular rapidinho. Mas quando você aprende, vai ser rapidão. É devagar pra pensar. Entendeu? Aprender os números, né? Pastor. Hoje nossa cabeça coçou aqui. Entendeu? Entendeu? Então vamos lá, mais um exercício para cada um individual. Vamos falar assim, 1,33. Acima aqui. Que eu já esqueci. Posso falar agora 1,20. Quantos minutos falta para meio? Tem. Nossa. A Laura tá Não, eu não sei querendo. não, eu não sei não, agora eu não sei também não. Eu tô prestando atenção até do quarto. Tem. 10. Uhum. Quantos meses você falou? 10. Não quero nem pensar. Faz 3? 10 que ele falou. Não, Não, 1,20. 20. 20. 10. Contado. 10 over Não. For. Não, for half. 4 half 2. Já. Tem. Agora. Tem for half 2? Já. É. 1,20. Tão difícil de Falta falar relógio. 10 minutos. Agora, se eu falasse 1,35. Não fala ninguém não, fica soprando não. 1,35. Agora já é passado, né? 1,35. 5 over half. Aí eu já teria saído. Tá quase. Chegou. Chegou Eu lá. já esqueci tudo. Não sei Sim, mais over nada. half 2. Não Cláudia. conta pra mim não. Não sei mais nada. Cláudia, se eu falasse. Se eu falasse 1,15. 1,15? Nossa, É porque embaraça tudo, é muita informação. Não, sem olhar, ó, de cabeça. 1,15. Vai lá, você já mora aqui mais que eu. Ih, as horas, nunca aprendi. 1,15. É porque Tá vendo? Eu embaraça. esqueci tudo, Felipe. Ah, não. Eu acho que ela tá sabendo. Qual que é 1,15? Ela sabe. É quart over. Eu não É sei isso, se é né? N ou two. Ai, quarto over team. Quart Onde eu over tô N. indo? Aí, tá vendo? Então vamos lá, Cláudia. Eu confundo 15 as horas. 15 para as duas. 15 para as duas. Quart for... 20? Cláudia, De novo. Não, 1,36. 1,36. 6. Uhum. 6 over half 20. Tá bom, vou nosso irmão aqui. Eu tenho que estudar Pra mim, mais. cadê? Não Por que complica, vocês não. falam half 2? Fala-nos igual você falou. 1,36. Passou um minuto das meia hora. Passou. Eu fiz todinha, não adianta. Passou 6 minutos Ô, pastor, eu já sobrei para após minhas irmãs, não meia- precisa de me pedir. Eu já ajudei as irmãs aqui, né, irmã? Eu tenho que estudar mais essas horas aí. Jesus na causa. Aqui passou 6 minutos após do 1h30. É. Tá falando 6 over half 2. Então vamos lá, você. Vamos lá, vou começar a pegar outro número que já foi formado. Vamos pegar o 3. 3,27. 3h27. É. É Um pouco de matemática, bem simples. Dri half. Né? Dri Não. for Dri for half dri. Não. Né? Você não pegou 3 e... 3,27. Dri for half. Não é 3. Dri é 3,27. Não é isso, não? 3h27. A Dri gente for confunde. half dri, não? 3,27. Vai, tenta. Dri for half beer.
Drie voor half 4. Eu vou com... Nossa, gente. cidade, Saber se é pras 3 ou pras 4. Então vamos lá, mais um. Vamos lá. Mas 3. pensa sempre assim, o for é para as 4, o over é antes. A minha cabeça Entendeu? tá Pensa assim, dói. for é Ah, não, para. tô com dor de Eu nunca cabeça. aprendi relógio, o Andy que me ensinou isso. For é para depois e o over é para antes. Quando você fala for é para a hora que tá vindo na frente. E o over para a hora que tá vindo antes. Então preste atenção. Quantos minutos também Quando não. pensar em for, Três. é a hora que tá vindo, né? Isso. 3 e 38. Peraí. 3 e 30. 8 over half. Dri. Não, via. De novo via. Mas aí, eu não usei o over, não usei 3 o e over. 38. 3 e 38. 3 over half 4. Oh, 8 over half 3. Half 4. Tô conferindo também. Eu só tô confundindo essa Ah, única over coisa, half essa aqui. parte de baixo, quando é pro número que você falou ou pro o que Quer vem. tentar, Neide? Não tô só escutando. Quer Eu dar tô não? ouvindo. Então vamos lá, mais uma vez. Quem quer mais uma vez? Testar aí. Ninguém. Eu tô Não, pastor, confundindo olha, já. 5 Quer, pastor? 34. Como é que fala lá? Que horas são agora? Fala lá, pastor, que horas que são agora em holandês? Eu não sei minutos. Eu só sei minutos, mas eu não sei falar a hora depois. Se, por exemplo, se fosse assim, 30, né? 30, se for 45 eu sei falar. Se for metade eu sei, mas se eu for os minutos, por exemplo, 35. Aí, Arredonda ali, assim. ali tá marcando 5 e 34. Então, Fear over 3 4 minutos passados. Seis. over 4 over half 6. 4 over half 6. então quando treinar você muito falou pra 3 e 27, 3 e 27. é todos, ou tanto no over ou tanto no vor, eu vou jogar pro número da frente, então. Já. Então os dois eu jogo pro número da frente. Eu tava pensando que o vor era igual ao 3, Não, então você- eu pensava no 3. Aqui você joga sempre. over, né? Quando chega aqui é sempre número pra frente. Aqui é tudo número pra frente. Por Número exemplo, pra frente. 10 para as duas, 15 para as duas, 40 Depois do para as 15, então, duas, é 20 tudo- para as duas, Então depois meia do para as 15 duas. tudo é. Aí aqui depois continua. do 15. Aí aqui a conta quantos minutos falta para meia para o número que está na frente. Agora- Aqui é quantos minutos passou para aquele que está na frente. E aquele que é quantos minutos que falta para dar aquele horário. Então é bem. Agora eu entendi. Porque eu tava pensando que no vor era da hora que você falou. O over era a hora que vem. Aham. Ótimo. Faz assim, semana que vem nós temos. Semana que vem nós vamos fazer mais um Relembra. exercício. E semana que vem nós vamos começar com os substantivos, tá bom? Tá, e vamos trazer então semana que vem só esse da hora. Não, vocês vão trazer só de não. 2 horas só de horas, aí eu vou ficar doido. Não, até eu, Deus que Não, me você falou que vai começar com substantivo, mas a gente vai relembrar o da hora ou não? Eu vou mandar para vocês por e-mail qual que vocês devem trazer. Tá, beleza, eu vou anotar o e-mail pra você. Não sei, eu tenho que ir no mercado. Então, self-standard number, o substantivo, vamos falar semana que vem. Nós vamos utilizar alguns exercícios que está aqui, ó. Eu tava lendo esse aqui, né? Qual que é, né? Tô falando? Não, esse aqui, ó. Esse aqui mesmo. Nós tínhamos parado aqui, ó. Nós estamos utilizando esse aqui, ó. Nós começamos pelo alfabeto, números, depois nós foi em frases, depois nós foi no pronomes pessoais, depois nós foi nos colocação do verbo. Então nós paramos no verbo, tá vendo? Nós já concluímos o verbo. Então semana que vem nós vamos no substantivo. Semana que vem não. Tem que ver se ainda vai ter semana que vem, né? Mas se não tiver semana que vem, vai ser daqui 2 semanas que vai ter. Ô pastor, o negócio é porque eu sou maquiadora e faço sobrancelha também. E no fim de semana do Natal eu precisava saber, porque tem um monte de gente querendo agendar pra fazer maquiagem de Natal, fazer sobrancelha, todo mundo quer tudo de última hora. Pra mim, o Simão vê, pra mim eu tô aqui. Poderia ser 1 hora da tarde, de 1 às 3. De 1 às E 3 horas tem a evangelização.